calor era sufocante, o silêncio pesado. E ainda assim, cada passo parecia despertar algo invisível à espreita. Na savana africana, onde os leões não são os únicos predadores, há homens que caminham com a mesma precisão letal. Esta não é uma história comum de caça, é um relato real, vivido na pele. Onde os instintos falam mais alto que a lógica e cada erro pode ser o último. Prepare-se para descobrir os segredos que poucos ousam revelar. Os segredos dos caçadores africanos. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 37 anos e sou caçador documentalista há mais de 12. Já estive em florestas sul-americanas, montanhas do Canadá, Cerrado brasileiro. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi no coração da África. Foi no norte de Botsuana, perto da fronteira com a Zâmbia, que pisei pela primeira vez em um território onde o ser humano não é topo da cadeia alimentar. É apenas mais um tentando sobreviver. A expedição começou em Kasane, uma pequena cidade onde o moderno e o selvagem colidem. Aviões pousam ali cheios de turistas, mas bastam 30 minutos de estrada para que o concreto desapareça e dê lugar à poeira vermelha, arbustos altos e aquele céu gigante que só a África tem. Eu estava acompanhado de 2 nativos, Jomo, um rastreador experiente com olhar de águia, e Tabo, um jovem guerreiro do povo San, que conhecia cada árvore como se fosse parte da família. Nosso objetivo era registrar, não matar. A caçada aqui não era com armas, mas com câmeras. Queríamos documentar os hábitos dos grandes predadores e dos caçadores locais, que mantêm tradições ancestrais de rastreamento, paciência e respeito absoluto pela natureza. Mas não era um simples safari de observação. Estávamos indo para uma área onde turistas não pisam, uma zona conhecida como Kagalagadi Nkanyese, estrela do deserto. Ali, dizem os mais velhos, o vento sopra diferente e a terra guarda espíritos que sussurram na noite. Claro que não levei isso a sério, ainda. O ambiente era brutal. Durante o dia, o sol castigava a pele como uma lâmina quente. À noite, o frio mordia os ossos. Os arbustos tinham espinhos maiores que meus dedos, e os insetos... Bom, alguns deles pareciam feitos para nos lembrar que estávamos fora do nosso habitat. Hienas uivavam à distância, e leões rugiam tão perto que o solo vibrava sob a lona da barraca. Nosso acampamento era simples. 2 tendas, um pequeno fogareiro e cordas amarradas nos galhos para pendurar alimentos fora do alcance dos bichos. Cada noite era uma aposta com o desconhecido. Mas os olhos de Jomo nunca perdiam nada. E Tabo, mesmo calado, parecia pressentir quando algo se aproximava. Eu era o único que precisava olhar constantemente para todos os lados. A selva africana te ensina rápido, ou você aprende, ou desaparece. No 3º dia, tudo mudou. Durante uma trilha em meio a uma vegetação mais densa, encontramos marcas frescas no solo. Padrão irregular, profundidade alta, fezes ainda úmidas. É um leão solitário, disse Jomo com a calma de quem está lendo um jornal. Mas o olhar dele não escondia tensão. Leões solitários são imprevisíveis. Feridos, expulsos da alcateia, famintos e perigosos. Decidimos segui-lo. A partir dali, a caçada deixou de ser apenas uma busca por imagens. Tornou-se um jogo silencioso entre 2 predadores, nós e ele. E as regras, descobrimos rápido, não eram ditadas por nós. Seguimos o rastro do leão solitário no fim da tarde, quando o sol dourava a paisagem com aquele tom cinematográfico que parece bonito, até você perceber que a noite está prestes a cair, e você está a quilômetros da civilização. As pegadas eram fundas e espaçadas, sinal de um macho grande, provavelmente ferido, talvez velho demais para competir com outros leões. Isso o tornava mais letal. Quando um animal tem pouco a perder, ele se torna o pior tipo de inimigo. Jomo liderava o caminho com passos silenciosos, quase flutuando sobre a terra seca. Tabo vinha logo atrás, atento a cada som, cada cheiro. Eu filmava quando possível, mas a tensão me fazia apertar o botão errado, esquecer de focar. A realidade estava me consumindo mais rápido do que a lente conseguia registrar. O rastro seguiu por uma área de solo argiloso,
e depois entrou em uma zona de capim alto. Ali, o silêncio era diferente. Não era o silêncio da paz, era o silêncio da emboscada. Os pássaros calaram. O vento parou. Jomo levantou a mão, indicando que devíamos parar. Todos congelamos. Ele se abaixou, encostou a mão no chão e cheirou o ar. Depois de um momento, se virou para mim e sussurrou. Ele está perto, muito perto. Foi então que ouvimos um rosnado baixo, rouco, vindo da esquerda. Não era um rugido. Era um aviso. Uma ameaça. O tipo de som que não se escuta num zoológico. Era cru. Real. Como se a selva estivesse respirando raiva. Nos jogamos no chão. A câmera caiu da minha mão e rolou na terra. O capim à nossa frente se moveu levemente. Jomo fez sinal para não se mexer. Meus batimentos estavam nos ouvidos. A adrenalina invadiu cada célula. Eu sabia que, se corrêssemos, estaríamos mortos. E se ficássemos parados por tempo demais, talvez também. Passaram-se minutos, ou talvez uma eternidade. Nada emergiu do capim. O leão estava testando a gente. Sabia que estávamos ali. Sentia nosso cheiro, nossos medos. Quando escureceu completamente, Tabo apontou para uma árvore a alguns metros. Sem uma palavra, nos movemos lentamente e subimos. A árvore não era alta, mas era nossa única chance. Ficamos os três agarrados aos galhos, em silêncio, até que a lua subiu e os grilos voltaram a cantar. Era como se a floresta tivesse soltado um suspiro. Mas eu não. Durante a madrugada, ouvimos os estalos de galhos sendo esmagados. Passos pesados, circulares. Ele estava nos rondando. O leão solitário, ferido, talvez morrendo, mas ainda assim poderoso o suficiente para nos manter presos como ratos em um galho. Na manhã seguinte, exaustos, descemos. As pegadas estavam ao redor da árvore. Tinha se deitado a poucos metros de onde estávamos, por horas, observando, esperando. Isso não era apenas caça. Era um jogo psicológico. Seguimos adiante, mais cautelosos. O rastro reapareceu dias depois, perto de um riacho. E ali encontramos a primeira pista de que algo não estava certo. Não eram só pegadas de leão. Havia marcas humanas, recentes, sandálias, tecido rasgado preso a um galho. Não estamos sozinhos, murmurou Jomo, e dessa vez o tom não era de alerta. Era de preocupação real. Naquela noite ouvimos gritos, longes, abafados, mas humanos. O tipo de som que não deveria ecoar no meio do nada. De repente, a caçada deixou de ser sobre o leão e passou a ser sobre quem mais estava ali, caçando ou sendo caçado. Na manhã seguinte, seguimos o rastro duplo do leão e das marcas humanas com uma mistura de medo e urgência. A trilha nos levou até uma clareira aberta, marcada por sangue seco e restos de uma mochila rasgada. Havia sinais de luta no solo, arbustos quebrados e pedaços de pano espalhados. Jomo se abaixou, analisou em silêncio e disse: Isso aconteceu ontem. E não foi um leão que fez essa bagunça. Foi quando ouvimos outro som. Um estalo rápido, seco, à nossa esquerda. Tabo sacou seu facão e eu peguei a câmera por instinto, tremendo. Uma figura apareceu entre as árvores. Um homem, magro, desorientado, coberto de arranhões. Estava sem camisa, os olhos vidrados de pavor. Ele balbuciava em sua língua. Jomo traduziu. Era um caçador ilegal de antílopes que havia entrado na reserva proibida. Não estava sozinho. O parceiro dele desapareceu 2 dias antes. Disse que ouviram o rugido, mas o animal não atacou logo. Ele os perseguiu, circulou o acampamento e quando dormiram atacou. Ele não caçava por fome. Ele esperava o medo, murmurou Tabo. Foi nesse momento que escutamos novamente. Um rugido forte, direto, vindo da direção oposta. O leão estava próximo. Corremos para uma formação rochosa. Era a única elevação no terreno e nossa melhor chance. De lá, tínhamos visão da savana aberta. O silêncio era opressor, até que ele apareceu. Emergiu das árvores como uma sombra viva, enorme, musculoso, os olhos amarelos como brasas, a juba desgrenhada. Mancava da pata traseira, confirmando que estava ferido. Mas ainda assim, ele era majestoso. Parou a uns 50 metros, nos encarou e rugiu. O som cortou o ar como um trovão seco. Jomo e Tabo ficaram imóveis.
E por um momento eu esqueci da câmera. Aquilo não era um animal comum. Era como se a própria selva tivesse enviado um juiz. O leão avançou lentamente. Não corria, caminhava com a certeza de que dominava o território. Tabo tirou da mochila um bastão de madeira com cinzas tribais nas pontas, colocou fogo. A fumaça subiu densa. O leão parou, sentiu o cheiro e desviou o olhar. Após um segundo eterno, virou-se e desapareceu novamente na mata. Foi embora não porque teve medo, mas porque decidiu nos poupar. E foi aí que eu entendi. Naquela caçada, não fomos os predadores. Fomos apenas mais uma história observada por algo muito maior que nós. Na volta para o acampamento, ninguém falou. Nem Jomo, nem Tabo, nem o caçador que resgatamos. Cada um carregava no rosto a mesma expressão. Algo entre alívio e respeito. Aquela noite em silêncio, ao redor do fogo, eu entendi o que poucos realmente compreendem sobre a caça, especialmente ali, na África, onde tudo é mais cru, mais direto, mais verdadeiro. Não se trata de matar. Nunca foi. A verdadeira caçada é sobre se colocar dentro do ecossistema, e não acima dele. É sobre entender que, por mais experiência, armas ou tecnologia que você tenha, há forças na natureza que não se dobram a nada. O leão não precisava nos atacar. Ele sabia que podia, mas escolheu não fazer. E isso, para mim, foi mais impactante do que qualquer imagem que eu pudesse capturar com a câmera. Jomo me disse antes de dormir: aquele leão não estava caçando, estava ensinando. Essa frase ficou gravada em mim. Voltei para casa com horas de gravações, fotos incríveis e uma história que nenhum roteiro de documentário conseguiria inventar. Mas o que mais trouxe foi a mudança de dentro para fora. Aprendi que há caçadas que não deixam cicatrizes no corpo, mas transformam completamente a alma. Desde então, nunca mais encarei uma trilha da mesma forma. Nunca mais achei que entendia tudo só por ter experiência. A África me ensinou que mesmo depois de anos na mata, ainda sou aprendiz. E que respeito, em ambientes selvagens, vale mais do que qualquer arma. Talvez seja esse o maior segredo dos caçadores africanos. Eles não buscam dominar a natureza, mas dialogar com ela. Eles não caçam para provar força, mas para sobreviver, se conectar e, em muitos casos, se curvar diante da grandiosidade do que vivem. E quando você entende isso, nada mais é como antes.